Quem semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Vererendas irmãs, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Na Santa Missa desse 15º domingo, após a festa de Pentecostes, nós temos São Paulo exortando, na primeira leitura, aos Gálatas para que vivam uma vida espiritual. Muitas vezes nós desejamos a vida eterna, mas não estamos buscando uma vida verdadeiramente espiritual. Não estamos atentos às exigências da nossa alma para poder se santificar. Estamos presos ao mundo da carne e não enxergamos com os olhos da alma. Para aqueles que estão vivendo uma vida de piedade, uma vida espiritual, se candidataram ao posto de santos, e cada um de nós deve assim se candidatar, querer ser santo, querer estar um dia com Deus, levando uma vida espiritual. Um perigo será a vanglória, a provocação e também a inveja. Assim nos fala São Paulo, de que por mais que se busque uma vida espiritual, ainda haverá tentações, sobretudo de contemplar a própria vida, julgando que já é santo. Se nós olharmos os santos, a vida deles e o que achavam de si, tinham em muito pouco o que eram. O próprio São Bernardo, ao entrar numa cidade para pregar, ele pedia perdão a Deus, porque um dos maiores pecadores do mundo estava entrando naquela cidade, ele mesmo. E por isso pedia perdão a Deus e dizia que se outros tivessem as graças que eu tive, seria muito mais santo do que eu. Então, de nada nós temos para darmos glória a nós mesmos. Pelo contrário, sempre glorificar a Deus. E esse amor e essa glória a Deus deve sempre aumentar nos nossos corações. São Maximiliano Maria Kolbe, um franciscano conventual, que morreu mártir, ele fazia uma certa brincadeira com seus confrades no convento, fazia um desafio: quem vai conseguir, uma competição, quem amará mais a Nossa Senhora? E assim cada um buscava, do seu modo, não para a sua glória, mas para a glória de Deus, fazer algo de diferente no amor a Deus, no amor à Santíssima Virgem. Uma santa competição para ver quem amaria mais a Deus. São Paulo fala também da correção, de que é necessário, sim, admoestar o próximo quando ele comete alguma falta ou está no estado de pecado. Em primeiro lugar, isso é dever dos superiores, dos pais para com seus filhos, de modo especial, de sim, corrigi-los, indicar o caminho da salvação, o caminho que conduz à vida eterna. E se estão no erro, pedir a Deus por eles, para que mudem, para que deixem de semear na carne e passem a semear no Espírito. São Paulo também fala que precisamos carregar o fardo dos nossos irmãos. Muitas vezes, nossos irmãos ainda estão iniciando na caminhada, estão ainda não numa vida de grandes virtudes, mas cheios de vícios, problemas, imperfeições. A imperfeição do meu próximo não deve ser para mim motivo de escândalo. O que pode o homem sem Deus, senão o pecado? O que pode o homem sem a igreja e os sacramentos, senão os vícios? Se não está preso no mundo sem virtudes, estar preso no mundo sem aquilo, sem a caridade, sem aquilo que agrada a Deus. Exemplos de pessoas que semearam no Espírito e colheram a vida eterna, nós temos São Carlo Acutis e São Pier Giorgio Frassati, dois santos que foram canonizados no último dia 7 de setembro e que mostram para nós que sim, é possível viver a santidade no mundo de hoje. Dois jovens, um nascendo em 1901, o Frassati, um pouco mais distante,
Mas São Carlo Acutis, nascendo em 1991, muitos dos senhores, né, já estavam por aqui, quando ele ainda nem havia nascido, e ele conseguiu se santificar, se salvar, e hoje está no céu, colhendo a vida eterna. Então, sim, é possível viver uma vida santa. Interessante que os dois eram ricos. O próprio São Carlo Acutis era de uma família milionária, e Nosso Senhor já havia nos ademoestado que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha, conforme está no Evangelho, do que um rico entrar no reino dos céus. Agulha aqui são as pequenas cavernas em que, né, um jovem, uma pessoa, um homem, para passar, ele tem que, de certo modo, se abaixar e passar de lado, porque o buraco é muito estreito, de modo que seria quase impossível um camelo, um animal grande e alto, passar por ali. Mas esses santos, jovens e ricos, passaram. Então, sim, na máxima dificuldade, conforme a vida que tinham, vindo de famílias não católicas, puderam se santificar. E fica a pergunta, o que eles tiveram que nós não temos? Tudo aquilo que eles tiveram, nós temos também. Os sacramentos, a Santa Igreja, tudo aquilo que compete para a nossa salvação. Por isso devemos estar animados. É possível viver uma vida santa. São Paulo diz que, em primeiro lugar, devemos ser pessoas espirituais. Olhando tanto a vida do Frassati, né, que morreu aos 25 anos, em 1925, os 24 anos, e São Carlo Acutis, que morreu aos 15 anos, uma coisa é comum na rotina diária deles. A primeira coisa, a comunhão diária. Quem ama muito a nosso Senhor Jesus Cristo e pode, e tem essa possibilidade, nem todos terão, buscará nosso Senhor todos os dias, e no todos os dias a igreja. Uma outra constante na vida dos dois foi a recitação do Santo Rosário, uma grande devoção à Santíssima Virgem Maria. São Carlo Acutis chegou a dizer, no seu leito de morte, que a Virgem Maria foi a única mulher da minha vida. E assim buscou esse amor terno para com Nossa Senhora. O próprio São Carlo Acutis dá 8 passos para aquele que quer chegar à santidade. E o primeiro deles é desejar verdadeiramente isto, ser santo. E depois levar uma vida piedosa, levar uma vida espiritual. Os dois se destacaram também pelas bem-aventuranças, pela ajuda aos pobres, por toda a caridade. São João Paulo II, em 1990, na beatificação de São Pierre Georges Frassati, ele disse que esse jovem foi o jovem das 8 bem-aventuranças. Tudo aquilo que havia de mais santo ele praticou. Ele buscou fazer a caridade em tempos difíceis, em tempos de perseguições. Estávamos vivendo o fascismo na Itália, de modo que o governo era anticlerical, fechava igrejas, proibia em certos momentos celebrações. Havia ali uma constante na busca pelo ateísmo, longe dos ideais de Cristo e da sua igreja. E Frassati se levantou, sim, contra o governo para defender a igreja, para defender a religião e para propagar o Santo Evangelho ao seu modo. Buscava ser um constante amigo dos pobres, inclusive levava uma caderneta e, passando pelas ruas de Turim, ele anotava as necessidades do próximo, porque devido àquela ditadura, aquele governo, havia uma grande pobreza, uma grande carestia, e ele então era como um advogado dos pobres que buscava ali saber a dificuldade de cada um, e procurava não apenas descobrir os benfeitores que poderiam fazer a caridade, como entregar os bens, entregar alguma comida, um carvão, às vezes no frio, algo para o próximo. E seus amigos falavam que era a empresa de transportes Frassati, porque ele se dedicava de tal modo, né, aos pobres, se dedicava de tal modo aos outros, que estava sempre correndo, trabalhando, buscando algo para o próximo. Com os seus amigos, juntaram, né, cerca de 5 inicialmente, depois outros mais, e fizeram a Sociedade dos Tipos Estranhos, ou Sociedade do Terror, né, um nome de brincadeira no sentido de que cada um buscava ali viver a sua santidade
e praticar a amizade. Os santos, aqueles que desejavam ser santos, naquela igreja se reuniram num grupo de amigos e tiveram esse ideal, ser de fato santos. Buscavam também momentos de convivência, faziam boas ações para a igreja e para os pobres, viviam as bem-aventuranças, semeavam no Espírito. Podemos ver na vida do Frassati, ele ser uma pessoa pobre em espírito, de fato humilde, ser misericordioso, tinham o coração puro, assim como São Carlo Acutis, era uma pessoa mansa, onde todos tinham acesso, tinha o desejo de justiça, não apenas a justiça humana, mas a justiça da santidade, promovia a paz, chorava com os que choram e foi muito perseguido. Então, além de uma vida espiritual, se a pessoa quer uma vida verdadeiramente santa, e antes de ser santo, a pessoa precisa ser um beato, é o processo de beatificação. Beato nos lembra alegria, felicidade. E aquele que quer ser então alegre e feliz nesse mundo deve praticar as bem-aventuranças, como esses santos fizeram. Se nós olharmos um contraste com a figura do mundo, sobretudo a juventude, nos dá certa aflição. Se em 1917, Nossa Senhora em Fátima mostrou que no inferno caíam os pecadores como chuva, como não deve estar sendo no momento atual, onde a carne tem corrompido cada vez mais a humanidade. Nós vemos essa corrupção na própria insensibilidade da humanidade. Ficamos chocados com os 2 assassinatos que houveram nos Estados Unidos e muito mais escandalizados com a expressão, primeiramente, de alguns de alegria ao ver pessoas mortas serem assassinadas e, sobretudo, a total insensibilidade para com isto. O ser humano está se tornando insensível, está se corrompendo por estar viciado na carne. Uma busca pelo entretenimento, uma busca pela dopamina e pela impureza tem esfriado o coração do homem até para o amor natural. O amor, a compaixão para com o próximo que sofre. E um dos sinais disso é que estamos tendo crianças entediadas, jovens sem esperança e adultos em depressão. A humanidade está, de certo modo, doente. Está como que morta num caixão. Assim como esteve aquele filho único daquela viúva na cidade de Naim. Lá, ao ver aquela procissão, Nosso Senhor, conforme nos narra o Evangelho, ele toca o caixão daquele jovem. E então ordena, levanta-te. Quando alguém comete um pecado grave, nós chamamos também pecado mortal, porque o pecado grave ele gera a morte na alma, a morte do espírito. E a pessoa morta, com a alma morta, ela não tem grande valor na sua oração. O morto, ele é de certo modo mudo, a pessoa precisa primeiro ressuscitar para a graça, refazer a amizade com Deus, para que a sua oração tenha um verdadeiro valor. Caso contrário, terá valor sim para a sua conversão. Quem peca deve rezar, pedir perdão para si. Se eu quero um bem, se eu quero uma graça de Deus, eu primeiro preciso e necessito refazer a minha amizade com Deus, aumentá-la, para que então eu consiga esta graça. Primeiro eu buscar o Deus das graças, para que depois eu consiga algo dele conforme a sua vontade. E assim como no confessionário o sacerdote absolve o pecador, ele restitui a vida, assim nosso Senhor restituiu a vida àquele jovem. No confessionário é o próprio Senhor que toca a alma do penitente e lhe conduz à vida. E então aquele jovem se senta. Interessante, o estado de sentado é da pessoa que medita. Aquele que está em pé está trabalhando, está pregando, está caminhando em procissão. Sentado é a típica posição do ouvinte. E nosso Senhor senta aquele jovem para que ele fale. O estado de sentado nos mostra que Deus, ao ressuscitá-lo, lhe deu, de certo modo, a tranquilidade, a paz. Deu a ele
né, um certo descanso. Quem busca a felicidade neste mundo sempre estará cansado, não vai encontrá-la. Só irá descansar ao encontrar a Deus. Assim nos lembra Santo Agostinho, que nosso coração está inquieto e só vai repousar e só vai descansar quando encontrar-se com nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, aquele jovem começa a falar. Agora, ressuscitado com sua alma viva, a sua oração tem um valor. O nosso Senhor está ali ouvindo a ele. Por isso, devemos estar motivados. Se estamos mortos, busquemos a nossa ressurreição. Porque, de fato, no futuro ressuscitaremos, busquemos a ressurreição da nossa alma, vivendo uma vida santa, uma vida longe do pecado. Porque sim, é possível, temos esperança. E de modo especial, esses dois jovens que se tornaram santos, São Carlo Acutis e Pierre Giorgio Frassati, nos mostram isso, de que vale a pena viver uma vida bem-aventurada, semear no Espírito, porque colheremos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.